Olá, tudo bem? Deixa eu falar. Eu tenho notado no nosso meio cristão que nós não somos muito bons em servir a Deus. Normalmente a nossa melhor ação é servir a nós mesmos, servir a outros com interesse, ou ainda por vezes eu tenho notado que é não servir a ninguém ainda. E se você me perguntar qual a passagem da Bíblia que mais me chama a atenção em relação ao servir, eu diria que é quando Jesus ceia com os discípulos em plena Páscoa, nas vésperas da sua morte, nas vésperas da passagem deste mundo para o Pai, conforme relatado lá no Evangelho de João, capítulo 13. E o interessante é que após essa ceia, e isso me comove muito, ele tira a sua capa, ele coloca uma toalha em volta da sua cintura e coloca água também numa bacia e começa ali a lavar os pés dos discípulos e depois enxugá-los um a um com a sua toalha. Veja, para você entender isso, era um hábito das pessoas daquela época lavarem os pés quando chegavam em uma casa. Era oferecida a essas pessoas água e todos lavavam os pés para se sentirem um pouquinho mais confortados. Até porque o calçado da época, para quem tinha, claro, algum dinheiro, eram apenas sandálias. E a grande maioria não tinha dinheiro, andava descalço. Agora, quando a família era rica, havia o quê? Criados para lavarem os pés dos visitantes que chegavam às suas casas. E esse ato de lavar os pés um dos outros era próprio dos criados. E era uma atitude tão humilhante que quando Pedro viu Jesus vestido como um criado, querendo lavar os pés dele, ele disse: Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E Jesus, olhando para ele, disse claramente: Pedro, então você não tem parte comigo. E como em tudo em Pedro era 880, ele falou: Jesus, então já lava minha cabeça e minhas mãos. Então veja, quando Jesus termina esse ato, ele pergunta aos discípulos se eles entenderam o que havia acontecido ali. E ainda complementa: se eu sou o mestre e Senhor e fiz isto, vocês também devem fazer isso. Lavar os pés um dos outros. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: sejam humildes, não almejem cargos, não desejem ser senhor dos demais, fujam das luzes, exaltem o próximo e não as vocês mesmos. Eu vos dei exemplo, ou seja, o Jesus nos ensinou como nós devemos fazer. Ele mesmo disse: quem se exalta será humilhado, contudo, quem se humilha será exaltado. Temos que entender que quando começamos a nos tornar referência no reino de Deus, se prepare, pois é quando você vai começar a ter que dar a sua vida para servir e não ser servido. Pois, do que adianta estar preparado para servir e não servir? Veja, temos que estar disponíveis nas mãos de quem é o nosso dono, para sermos instrumento para o qual Ele nos chamou. Porque, deixa eu te perguntar, qual a finalidade de um instrumento sem propósito? Quer um exemplo? Celular que não liga, martelo que não prega, carro que não anda, ou ainda avião que não voa. Temos que entender que quanto mais utilizáveis formos, mais utilizáveis ficamos. E isto é bíblico. Se você olhar lá em Eclesiastes 10:10, diz assim: um machado sem corte exige que o lenhador faça o dobro de força. Mas quem é inteligente afia o machado. Então, o que Deus está querendo conosco quando Ele nos usa? Nos afiar. Pois na hora que Ele precisar nos usar, nós estaremos afiados. E aí, meu irmão, é uma batida só. Portanto, é melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade
e não estar preparado. Meu nome é Nicola Lozaco, servo do Deus Altíssimo. Tenha uma excelente reflexão. Shalom.